A Polícia Civil conclui o inquérito sobre o acidente com o brinquedo no Parque Mutirama. Uma das vítimas ainda continua internada depois de 2 meses em que o aparelho despencou e feriu 13 pessoas. A mulher já passou por 4 cirurgias. A reportagem é de Melanie Bessa. Dia 26 de julho. Essa cena marcou a vida de uma família. Iraci Francisca da Conceição, de 56 anos, levou os netos para aproveitar os últimos dias de férias no Parque Mutirama e até hoje não voltou para casa. 2 meses se passaram e a dona de casa continua internada no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela já passou por 4 cirurgias e ainda não tem previsão de alta. Ela foi a vítima mais grave do acidente ocorrido aqui no Parque Mutirama. Outras 12 pessoas também ficaram feridas, inclusive crianças. As vítimas estavam dentro do brinquedo giratório conhecido como Twister, que desabou. A última inspeção técnica, realizada há mais de 5 anos, já havia descartado o brinquedo por ruptura no eixo central. Mas o equipamento foi reincorporado ao parque por decisão da gestão, na época Luiz Carlos Urro. O Mutirama está interditado desde então. A investigação apontou ainda que tudo funcionava sem o controle devido ou preocupação com a segurança dos visitantes. Outros brinquedos também eram utilizados de forma improvisada. Em meio a tantas denúncias, uma operação paralela do Ministério Público desbaratou um esquema fraudulento de venda de ingressos. O dinheiro da bilheteria, que deveria ser investido na manutenção e melhoria do parque, era desviado para contas de terceiros e usado, inclusive, para financiar campanhas políticas. 10 pessoas foram indiciadas por associação criminosa e, para o Ministério Público, o esquema de corrupção no parque colaborou para a tragédia vivenciada por tantas famílias. Lamentável, triste a gente ver essa situação, mas agora eu quero mais informações ao vivo com o repórter Almir Costa, porque a polícia... Almir, confirma para mim, a polícia já concluiu esse inquérito, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodevar. Boa tarde aos nossos telespectadores. Sim, estava faltando apenas o laudo da perícia técnico-científica, laudo que foi divulgado hoje e entregue para o delegado Isaías Pinheiro, aqui do 1º Distrito Policial, que é quem é responsável por essa investigação. E lá nessa apresentação do laudo a gente viu, né, delegado, que foi uma soma de negligências e irregularidades que acabaram, né, o que acabou causando esse grave acidente, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, foi um somatório. Aquele parque estava sendo tocado de uma forma totalmente amadora, né? Por isso ocorreu aquele acidente. Aquele brinquedo, já existia uma fissura nele desde 2012, naquele eixo que quebrou, e com o laudo ficou comprovado que foi o desgaste natural daquele eixo de 2012 até hoje. E no evento do acidente foi o que aconteceu em função daquilo. Qual a importância desse laudo para as investigações? Bom, ele vai materializar o crime em relação ao engenheiro que estava participando dessa responsabilidade lá desde a época da reforma do equipamento, também do presidente, que é o Magalhães, porque em final do ano passado foi demitido o engenheiro responsável, ele deu baixa lá no CREA, e mesmo assim os equipamentos não pararam, sem engenheiro responsável, então isso aí, ele assumiu esse risco, e assim como também o superintendente lá do Mutirama. Delegado, 13 pessoas ficaram feridas, como a gente viu na reportagem da Melanie aí no ar. Uma ainda está internada, que é essa senhora de 58 anos, que teve as lesões mais graves. Essas pessoas vão ser indiciadas ou estão sendo indiciadas por crimes. Quais são as penas que elas devem receber em função desse episódio? Bom, isso aí é lesão corporal, o engenheiro no dolo eventual e os 2 outros indiciados no material. Quer dizer, o engenheiro, se fizer um somatório das penas aí, isso aí, se fosse um país sério, daria até 20 anos de cadeia, né? Mas aqui no Brasil vai dar quanto? Nada, festa. Almir? Nem preso deve ir.
Não, ele deve lavar banheiro público, alguma coisa nesse sentido aí. Bom, o senhor falava lá na apresentação que outros equipamentos lá do mutirão estão com problemas semelhantes, né? Muito graves, inclusive por isso o parque está interditado. Esses equipamentos também a Polícia Civil vai requisitar a perícia neles? Já foi requisitado em um novo procedimento. Almir. Esse procedimento nós já estamos concluindo ele, já foram ouvidas todas as testemunhas, vítimas, as pessoas indiciadas, e esse será um novo procedimento. Ok. Muito obrigado, delegado. Jordevar? Tá certo, Almir, obrigado pela sua participação, obrigado também ao delegado Isaías Pinheiro por esse trabalho. Agora, realmente, a situação é complicada, né, Luciano? O delegado foi claro, se fosse um país sério, 20 anos de cadeia, mas aqui, nada. É lamentável, né? E nós queremos mais detalhes desse trabalho agora com o perito criminal Alisson Santos de Castro, que trabalhou aí nessa perícia. Uma boa tarde. Boa tarde. O que o senhor pode dizer sobre o resultado desse trabalho para nós? Olha, foi um trabalho que durou aproximadamente 60 dias. A gente tem trabalhado exaustivamente desde o dia que aconteceu o fato. Vistoriamos todos os componentes do brinquedo, do Twister. Chegamos à conclusão que houve uma ruptura do eixo central provocado por um processo de fadiga. Normalmente, um processo de fadiga ele se inicia por uma trinca. E uma trinca, para ser constatada, ela precisa sempre passar por... O material sempre tem que passar por inspeções rotineiras, né? Traduzindo isso aí, o senhor está dizendo que não houve manutenção devida, é isso? Isso. Alguém foi negligente. Alguém foi negligente. Alguém deveria ter tomado alguma providência, tentando encontrar uma trinca e se encontrar... Mas isso agora ou há muito tempo? O processo de fadiga ele é demorado, ele leva dezenas de anos. São milhões de ciclos para o brinquedo rodar. Mas isso agrava ainda mais a situação, né? A prova de que não houve a observação necessária e muito menos a manutenção desse brinquedo. Exatamente. Exatamente. Desgaste provocado pelo uso e também por estar exposto a sol e chuva ali. Não, as intempéries não influenciam tanto. O fato ali foi que o brinquedo é submetido a esforços cíclicos, repetitivos durante muitos anos, e ele é propício ao desenvolvimento de trincas, e trincas originam fadiga. Pois é, gente, nós estamos vendo as imagens aí desse triste acidente, 13 pessoas feridas, que sirva de alerta para a gente evitar outras tragédias como essa, porque, na verdade, se você coloca um brinquedo, estamos tratando de crianças, acima de tudo de crianças, você tem que ter manutenção, você tem que ter responsabilidade para cuidar. E não é só no equipamento para criança, para adulto, seja lá o que for, você tem que cuidar da vida. E nesse caso aí a gente percebe, olha, o perito foi muito claro. É muito tempo de falta de manutenção, que ninguém olhava, que ninguém se responsabilizava para cuidar da manutenção, do cuidado desse brinquedo. E aí, crianças e mais crianças passaram por aí ao longo desses últimos tempos. Lamentavelmente, a gente vê isso. Eu quero agradecer muito a participação do Alisson aqui. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Boa tarde, obrigado.